Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samantha, a professora de ciências, e agora a gente vai para a nossa correção. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula, porque eu particularmente adorei esse assunto, tá? Então vamos corrigir o manual, tá certo? Vamos começar com ele. E é que ele já começa fazendo aquelas perguntas, né, que a gente já estava até falando durante a aula, né, tranquila. A primeira pergunta foi: vamos verificar esse acontecimento na prática com um experimento simples. Pega um copo com água e encha até o limite da borda, sem transbordar. Depois coloque uma pedra de gelo e observe o que houve. Aí tem lá, né, a água transbordou. Simples, a gente já falou na aula. Você sabe qual é a sua massa? É só descrever o seu peso, tá? Falei isso, né? Tranquilo aqui. Como nós estamos na mesma gravidade, a gente compartilha, né, essa singularidade, tá certo? A gente só vai começar a especificar peso e massa quando a gente começar a tratar de fatores gravitacionais diferentes, tá certo? Pronto. E terceiro, cite outros exemplos desse fenômeno que você observa no cotidiano. Então ainda está falando de volume do corpo, ainda está falando daquele lance, né? E aí a gente pode ter alguns exemplos como o gelo do copo, excesso de molho no prato, excesso de sopa, enfim, né? São exemplos do dia a dia que tem essa mesma relação de volume. Um volume, quando invade o espaço de outro, acaba transbordando aquela matéria que está ali, tá bom? Aí tem: encha um copo com água até a metade e marque o nível com uma canetinha. Coloque 2 cubos de gelo e espere derreter, e deixando o copo longe do sol. No final, marque o nível da água novamente e desenhe o que aconteceu. Eu só fiz colocar um copo com gelo aí, mas aí é fácil você desenhar, né? Você vai marcar e vai ver que o nível da água subiu. A intenção do autor de colocar o copo distante do sol é para não evaporar e perder a água, e acabar você não conseguindo ver o quanto de água subiu, né? A água que foi aquele gelo lá, tá bom? Então eu só fiz uma ilustração para você marcar e depois você subir o nível, né? Mas aí você faz um desenho bem tranquilo, que é fácil, tá? O que acontecerá com as cidades litorâneas com o aumento do nível do mar? A gente viu isso também na aula, né? Ela pode perder sua área costeira, pode perder território, pode invadir região de casa, pode invadir região de estrada, tá certo? Tudo isso pode acontecer. Inundações, né? No geral. Aí aqui tem: terceiro, as mudanças climáticas são atribuídas ao aumento da quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera, liberados por indústrias e veículos automotores. Como então é possível conter o aumento do nível dos oceanos? Troque ideia com os colegas e registre suas sugestões a seguir. Aí vocês vão ter uma infinidade de respostas, tá certo? Vocês podem, né, pensar em reciclagem, redução do lixo, trabalhar o lixo, usar mais fontes de energia limpa. Vocês têm várias sugestões aí de resposta, certo? E aí tem uma que o autor do livro propõe, que ele propõe pra gente, que diz assim: espera-se que os alunos citem medidas para reduzir o uso de veículos automotores e, de maneira geral, a troca dos combustíveis, sejam os usados pelos automóveis ou pelas indústrias, por opções menos poluidoras. Assim, diminui-se a emissão de gases de efeito estufa, controlando a temperatura global e evitando que as calotas polares derretam. Então, você também pode sugerir o uso de bicicleta, né? Você pode sugerir o uso de energia limpa, né? Fotovoltaica, no caso as placas as placas, né, de luz solar, a energia eólica. Então, existem várias formas de você responder essa pergunta aí, tá bom? 2. Vamos compreender o que acabamos de explicar sobre a diferença de densidade entre 2 materiais. Para isso, pegue um copo e encha com água até um pouco abaixo da metade. Em seguida, despeje um pouco de óleo e observe por um tempo o que aconteceu. O que vai acontecer? O óleo se separa da água graças à diferença de densidade. Ou você pode dizer mais prático, né?
que o óleo subiu, a água desceu, o óleo subiu porque é mais leve, a água desceu porque é mais pesada, ou melhor, mais densa, né? E o óleo menos denso. Então aí também, se você for por esse caminho, você também vai estar acertando. Vamos agora observar um experimento simples para comparar as densidades dos dois materiais. Procure responder a pergunta de Masaru. Masaru perguntou: aqui temos uma esfera metálica e uma esfera de madeira, do mesmo tamanho, na água. Você consegue explicar o que está acontecendo nesse caso? Então, aquela que apresenta maior densidade afunda e aquela que apresenta menor densidade flutua. Você pode colocar isso, ou aquilo, ou os dois, beleza? Lembra do experimento que eu disse que eu ia responder agora? Pois é. Então, qual é o osso que vai ficar leve? Qual é o osso que vai ficar ali nadando, né? É o osso com osteoporose, que é aquele ossinho que está mais fragilizado, que tem mais espaços, né? Tem mais ar. Não é só ar, mas assim, ele tá mais poroso, né? Ele tem mais buracos ali dentro dele. Então, ele acaba sendo mais leve e fica ali submerso, enquanto um osso sadio, né, um osso sem doença, ele afunda porque ele tem mais material e ele acaba sendo mais denso, beleza? Eu pedi para vocês não fazerem o experimento, mas eu quero que vocês completem somente essa página aí do experimento, tá certo? Eu vou ler bem direitinho e você vai escrevendo, caso você ache a letra muito pequena para você enxergar, então escuta bem direitinho que eu vou estar lendo para você. A letra A, eu primeiro vou ler o texto, depois eu falo o que você vai completar, tá? Ao misturar a água e o óleo, os dois líquidos foram separados de acordo com sua densidade. Então, na letra A, você vai completar com separados e densidade. Letra B. Na presença do comprimido efervescente, a água que é mais densa reage com ele. Dessa reação, originam-se as bolhas de gás de baixa densidade, as quais arrastam consigo as gotículas de água e fazem com que eles flutuem pelo óleo. Então, nessa parte, você vai completar com a água mais densa e baixa. Letra C. Quando as bolhas de gás com a água chegam ao topo do becker, o gás é liberado no ar e a água retorna ao fundo do becker, porque volta a ser mais densa que o óleo. E aí você completa a letra C com o gás. Beleza? Tranquilo? Simbora. Agora vamos para o caderno de atividades. Página 8 e 9. Tem aqui. Quinta questão. Observe a imagem abaixo. Que tipo de água seria ideal para realizar essa ação e por quê? Bom, o ideal seria uma água de reuso, como chuva, máquina de lavar, pois assim não estaríamos estragando água potável para lavar pneus, ou calçado, ou carro, né? Então, o ideal é uma água doce não potável, né? Uma água que já foi usada, uma água de reuso, para a gente estar economizando a água limpa, tá certo? Sexto, vamos completar aqui. Os resíduos líquidos de residências e indústrias são chamados de esgoto e são levados diretamente por meio de encanamento para as ETs. Lá, os resíduos são tratados para que possam ser descartados no meio ambiente sem que haja grandes danos ambientais. Então, no sexto, você completa com esgoto, as ETs, descartados e meio ambiente. Beleza? Sétima questão. Quando não tratado, o esgoto jogado no mar, aí você marca, pode poluir as águas e dizimar a vida de ecossistemas marinhos, beleza? Enumere as etapas de eutrofização de um rio ou lago de acordo com a ordem cronológica em que acontece. Então, qual é a primeira coisa que vai acontecer? O esgoto não tratado é despejado em marés, rios e lagos, aumentando a quantidade de nutrientes disponíveis nele. Depois, as algas alimentam-se desses nutrientes e começam a reproduzir-se descontroladamente. Depois, a grande população de algas acaba consumindo oxigênio em excesso. Depois, o nível de oxigênio diminui e a respiração dos seres marinhos é prejudicada. E, por último, os ecossistemas marinhos, então, sem o oxigênio dissolvido nas águas, morrem.
E aí a ordem fica 3, 5, 1, 4, 2. Beleza? Nono. Urbano, em uma pesquisa na internet para um trabalho de escola, encontrou a seguinte imagem. Observe-a e responda as perguntas que se seguem. Letra A. Como se chamam esses locais? Bom, esse local é um lixão, mas algumas pessoas falam de aterro sanitário, tá? O termo correto é lixão. Eu coloquei aterro sanitário porque o livro mesmo, ele, né, acaba apontando dessa forma. Mas assim, mais pra frente, vocês vão ver que existem 3 formas, 3 nomes que se dá essa forma de designar o lixo, que é o aterro sanitário, aterro controlado e lixão, tá? O aterro sanitário seria perfeito, não teria essa visão. O lixo seria coberto por uma manta de argila. No fundo, né, desse lixo ia ter uma manta para coletar o chorume, que é aquele líquido, né, que o lixo produz. Essa manta teria uma canalização que ia trazer esse chorume para uma piscina de tratamento, tá certo? No aterro sanitário, a manta de argila ia cobrir o lixo e ia deixar alguns escapes de gás que seriam coletados, filtrados, né, e levados para alguma área de produção. No aterro sanitário você não tem catador, você não tem lixo exposto, você tem um trabalho incrível de controle do lixo sólido, controle do lixo líquido e controle do lixo gasoso. Pronto. O que a gente tem na maioria das cidades são aterros controlados, que não são sanitários, não obedecem todas as regularidades de um aterro sanitário, tá? Ele só controla um pouco, por isso que o nome é aterro controlado, mas ele não controla a produção de chorume nem de gás, ele vai controlando somente os sólidos, né, cobrindo com argila, né? Esse, infelizmente, é a pior forma de descarte de lixo, que é o lixão a céu aberto, tá? Esse tipo de descarte de lixo é a mais nociva, né? E aqui já é a segunda pergunta, letra B, né? Esse tipo de descarte é super nocivo, ele né, a proliferação de animais peçonhentos, poluição do solo, poluição do ar, poluição da água, né, a comunidade do entorno acaba indo catar lixo, então é um problema sério com as pessoas que estão ali, enfim. Esse tipo de descarte é o pior, é o mais inadequado, tá certo? E infelizmente é o mais adotado, porque é o mais barato. Mas é um barato que isso é muito caro. Se a gente tivesse um aterro sanitário, que é o mais completo, você conseguiria fazer muita coisa com o aterro sanitário. Você poderia estar canalizando o chorume para virar adubo, para virar corretor de solo natural. Você poderia estar pegando o gás ali e esse gás estaria sendo canalizado para alguma, sabe assim, várias áreas de produção, até o próprio aterro, né? Ele tem um escritório que funciona pessoas que trabalham ali. Então, a energia usada naquelas salas poderia ser vinda do próprio gás. Mas, infelizmente, às vezes o óbvio não parece claro, mas enfim. Mas esse é um exemplo de lixão. Quem colocou aterro sanitário, deixe, porque infelizmente no livro ele não deixa claro esses níveis de descarte. Mas assim, no 6º ano, a gente tem aula sobre isso e é bem esclarecedor, tá bom? E aqui pede para você completar o 10º, então você completa primeiro com plásticos, depois com rígidos, né? Lembrando que os termoplásticos são esses que se moldam e podem ser facilmente reciclados. E os termorrígidos, eles não podem ser remoldados e acabam não sendo recicláveis, né? Pronto, meus amores. Beijos pra vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.